Sejam bem-vindos ao nosso programa, O Espírito da Letra. Que alegria, mais um encontro, mais um domingo, todo mundo juntinho, né? Onde você está hoje? Na casa de um parente, de um amigo, em casa? Já está preparando o almoço? Está fazendo o programa e, aliás, assistindo o programa e fazendo almoço? Confundindo tudo vocês, né? Tudo bem? Nossa Senhora, eu fiquei contando os dias para a gente poder reencontrar, né? Hoje, o nosso papo de intimidade é sobre uma temática muito veiculada na mídia televisiva e, apesar de se falar muito sobre isso, pouco valorizado, pouco compreendido, que a gente escuta falar, mas não assimila, né? Não vivencia, que a gente transfere a responsabilidade para os governos e esquece que a gente também tem a nossa contribuição a fazer. Sabe o que eu estou falando? Sobre a natureza. O nosso papo de intimidade hoje é sério, meus netinhos. Aqui a gente fala sério também, hein? Nós vamos hoje basear o nosso programa nessa música do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, que se chama O Ano Passado. É uma música que muita gente não conhece, mas a sabedoria desses dois compositores saiu essa belezura só. Nós vamos escutar na voz da Aline Charrade, acompanhada do violonista Giovanni Oliveira, e daqui a pouco eu volto. O ouro no ano passado subiu sem parar. Os gritos na bolsa falaram de outros valores. Corpos estranhos no ar, silenciosos voadores. Quem sabe olhando o futuro do ano passado. O mar quase morre de sede no ano passado. Os rios ficaram doentes com tanto veneno. Diante da economia, quem pensa em ecologia? Se o dólar é verde, é mais forte que o verde que havia. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. Quantas baleias queriam nadar como antes? Quem inventou o fuzil para matar elefantes? Quem padeceu de insônia com a sorte da Amazônia? Na lei do machado mais forte do ano passado. Não adianta soprar a fumaça do ar. As chaminés do progresso não podem parar. Quem sabe o museu no futuro vai guardar em um lugar seguro um pouco de ar puro, relíquia do ano passado. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. Os campos risonhos um dia tiveram mais flores. E os bosques tiveram mais vida e até mais amores.
Quem briga com a natureza envenena a própria mesa. Contra a força de Deus não existe defesa. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. E aí, meus netinhos? Gostaram da música? Nossa Senhora, é uma música realmente que nos leva a meditar, não leva? Nos leva a refletir sobre quais são os nossos valores. É exatamente assim que o Espírito Friedshine começa refletindo sobre as estrofes dessa canção. Aí a primeira estrofe. O ouro no ano passado subiu sem parar. Os gritos na bolsa falaram de outros valores. Corpos estranhos no ar, silenciosos voadores. Quem sabe olhando o futuro do ano passado. Nossa Senhora! E gente! Escuta! Ó, carro da mata, falou da minha cidade, você tá vendo, né? Gente, esses carros de som não dá sossego nem no domingo pra gente. Passa na hora indevida, né? Lá do programa, pode fazer propaganda do meu programa. Gente, mas olha pra vocês verem que interessante que é. Hoje a gente tá falando da natureza, né? Poluição sonora, você dá conta disso? Dia inteiro, esse som passando e avisando coisa. E os carros buzinando, né? É uma coisa. Bom, mas nós vamos observar com essa canção. Vocês deu pra escutar aí, não vai precisar repetir a estrofe não, né? Pois então, nós vamos hoje refletir, começar refletindo os valores que nós damos às coisas, meus netinhos. Sabe o quê? Nós, seres humanos, sempre nos preocupamos muito com as conquistas exteriores. Com o surgimento das grandes civilizações do mundo, especialmente os indo-europeus, na palavra balizada do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier no livro A Caminho da Luz, ele diz que esse povo, né, os indo-europeus, quando chegaram, quando surgiram aqui na Terra, exilados de Capela, né, foram esses povos que surgiram para trazer avanço para o nosso planeta, tanto tecnológico, moral, também de conquistas, especialmente a Europa, né, avançou de maneira indiscriminada nas conquistas. A conquista de povos, conquista de terras, né, em busca de ouro, de pedras preciosas, mas principalmente do poder. E mais tarde, né, se apresentou esses povos com uma força muito grande, e especialmente Roma, que dominou o mundo durante muito tempo, a ascensão do povo romano, né, que assim escravizou muitos povos, inclusive Israel, trazendo grandes dores, grandes sofrimentos. E durante muitos séculos, né, até a decadência de Roma, foi dessa forma. E na atualidade, nós não podemos fechar os nossos olhos, né, para muitas nações que ainda desejam ter essa hegemonia.
Tá aprendendo? Essa hegemonia dentro da sociedade. Hoje nós temos os Estados Unidos, que é uma potência, né, que luta por esse espaço. A China, que também tem feito muito isso, né? Onde você vai tem chinês, né, ocupando espaço dentro da sociedade. Um empenho muito grande para poder, assim, aumentar as riquezas, aumentar o poder. E chegou o tempo, meus netinhos, porque o tempo sempre chega para todos nós do aprendizado, que o grito na bolsa começa a falar de outros valores. Esses valores materiais, por mais que sejam muito presentes ainda dentro da nossa sociedade, eles começam a tomar uma outra conotação. Nessa grande transição que está passando o nosso planeta, nós somos convidados a ressignificar, a dar prioridade ao que realmente é importante e meditar sobre outros valores. Eu costumo dizer, eu acho que já até falei aqui no nosso programa anterior, em outros, né, anteriores, que o dinheiro, ele é muito importante. Não vão fechar os olhos pro dinheiro, né? Quem é que não gosta, né, meus netinhos? O dinheirinho é bom, não é? A gente comprar aquilo que a gente quer, que a gente gosta, seja para comer, seja para usar, para nossa casa. Nada disso nos é vedado, né, pelo Evangelho, porque o dinheiro gera recurso, gera emprego, né, potencializa as transações econômicas, mas é imprescindível nós podermos olhar o futuro do ano passado. Eu achei tão interessante essa frase, o futuro do ano passado, que a gente faz vistas ao futuro, mas esquece de ver aquilo que nós estamos trabalhando hoje, que o futuro é o resultado do presente, meus netinhos. Qual será o destino que nós estamos dando às nossas vidas? Quais os valores, meus netinhos, que nós estamos amealhando para a nossa existência? Que os cofres públicos estão abarrotados, meus netinhos. As bolsas estão sendo agitadas todos os dias. Não entendo nada de bolsa, você entende? Às vezes, assim, pouco que eu assisto no jornal, fica falando que a bolsa caiu, a bolsa subiu, não sei o que mais, não entendo bulhufas. Eu fiquei rindo, né? Fica aqueles homens, às vezes aparecem com os telefones na mão, conversando, com a confusão toda, mas diz que está aumentando, que às vezes diminui, que leva até a falência muita gente, né? Mas milhares de pessoas estão envolvidas com as questões financeiras. Muita gente tem suas economias guardadas. Você tem? Tadinha de mim. Nossa senhora, meu salário, minha aposentadoria, mal dá pro nosso gasto aqui em casa. Nossa, mamãe, tem que agradecer, né? Mas tem gente que tem, né? Economia guardada, rendimentos milionários no banco, né? Isso é o que verdadeiramente importa, meus netinhos. É importante, mas isso é o mais importante da nossa vida. Tem uma frase do Evangelho que diz, né, de que adianta salvar o mundo e perder a nossa alma. Então chegou o momento de nós podermos repensar sobre os nossos ideais, os nossos desejos, as nossas ambições, para que a gente possa conseguir amealhar verdadeiros tesouros. Há um grito surdo, meus netinhos. Já ouviu falar disso? Um grito surdo. Por quê? Porque a gente não quer escutar. O grito tá aí, mas a gente se faz de surdo, não é? Olha pra vocês verem essa frase aqui, essa estrofe. O mar quase morre de sede. Olha que linda essa frase. O mar quase morre de sede no ano passado. Os rios ficaram doentes com tanto veneno.
Diante da economia, quem pensa em ecologia? Se o dólar é verde e é mais forte que o verde que havia. Na época dessa música o dólar era verde, hoje não é mais não. Mudar a cor da nota. Mas está falando, meus netinhos, dessa nossa responsabilidade, né? Olha, desde que eu entendo por gente, olha que eu não vou falar a minha idade para vocês, né? Mais de 80. Desde que eu me entendo por gente na televisão, eu ouço falar os especialistas de diversas áreas, nos advertindo, meus netinhos, dando as alertas para nós que a Terra está clamando, meus netinhos. A Terra está gritando e nós estamos, surdos, né? Nós não ainda atentamos para as condições ecológicas que são preocupantes no nosso planeta. O planeta azul tá ficando cinza, né, meus netinhos? De tanta poluição, de tanta coisa que a gente vai construindo. A palavra balizada dos estudiosos, dos cientistas, falam dessas transformações ecológicas. Você está observando? Tá? Pois então nós vamos comentar sobre elas daqui a pouco. Não sai daí não, que eu vou para o momento de divulgação e daqui a pouco eu volto. Olá, meus netinhos! Hoje, no nosso momento de divulgação, vou falar no cantinho da minha casa sobre o Cantinho do Chico. Esse livro escrito pelo meu netinho Ellerson e por Edjane Coslar do Nascimento. A Edjane é uma trabalhadora do Cantinho do Chico, lá em Colônia, na Alemanha. Uma grande, esforçada servidora que junto com meu netinho Ellerson puderam escrever essas histórias que estão aqui no livrinho, adaptadas numa linguagem infantil. O livro é bilíngue, está traduzido também para o alemão, que foi lançado naquelas terras, e a renda revertida para a Fraternidade Sem Fronteiras, a ONG humanitária que realiza atividades no Brasil e na África, e também para a divulgação da doutrina espírita. Se você tem interesse nesse ou em outros trabalhos, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e você será direcionado para o site para poder adquirir esses e outros trabalhos. Falei sobre o Cantinho do Chico. Gente, quantas transformações ecológicas nessa sua vida você já pôde observar? Porque a gente estuda, né, lá na escola, mas agora mesmo nessa nossa existência, quanta coisa foi modificada. Todo instante o noticiário nos fala, né, das mudanças climáticas. Gente, meu tempo era tudo certinho, né? Os meses que chovia, os meses que fazia frio, os meses que era calor, agora tá tudo embaralhado, a gente não sabe, né? As águas de março não chegam, né? Chega as enchentes em janeiro, que frio num mês que não tem nada a ver com frio, calor no inverno, é uma coisa assim destemperada, que a gente fica sem compreender, né? Essa alteração do curso da natureza. O curso das águas, meus netinhos, vai se modificando. Quantos rios, tem até que falar mais alto, né, com o caminhão passando na rua. Quantos rios secaram as suas águas, né, meus netinhos? Quantas espécies estão em extinção, não saberia nem dizer quantos milhares de animais estão ameaçados e outros que já nem existem mais. Por causa de quê? Dos martírios, né, que a gente faz à natureza, do desgaste que a gente vai trazendo para essa mãe
que é a natureza para todos nós, que nos dá o oxigênio, que nos dá o alimento, que nos dá a sustentação para a nossa vida, inclusive o elemento essencial que é a água. E a gente não tá nem aí, né? Tem até aquela música, tô nem aí, não é assim? Mas depois, quando vier as consequências, né, meu Zetinho? É que eu quero ver. Olha pra vocês verem os rios, gente, poluídos, joga-se detritos. Nós também, que somos cidadãos, que não é só as empresas, né? Que a gente joga as culpas nas empresas, né? Jogando detrito nos rios, substâncias tóxicas, né? Que matam os peixes, a vida. Mas nós também, gente, tem não sei quantos anos que eu não vou na praia, né? Nem sei como que tá agora. Mas agora a gente fica ouvindo até na televisão, tem até um homem, né, que se dedicou a fazer isso, recolher lixo da praia. Gente, tonelada de lixo que tira, pelo amor de Deus. O povo vai e não sabe pegar a garrafinha plástica e levar para casa para jogar no lixo, ou então jogar no lixo da própria praia, né, latinha, seja do que for que você tomou, resto de comida. As pessoas vão assim descartando, né, como se fosse lixo a céu aberto. Quanta consequência, a natureza nesse grito surdo, né? E a gente fechando os olhos para poder prestar atenção no quê? Na economia. Por quê? Diante da economia, quem pensa em ecologia? Até rimou, né, na frase do Roberto Carlos e do Erasmo. Poucas pessoas, meus netinhos, vou falar isso assim com consciência. Poucas pessoas se engajam nesses programas, né, de preservação da vida, de não desmatamento, da biodiversidade, não é? E o pior, meus netinhos, vou falar que eu falo, você sabe, né? Essas poucas pessoas que são engajadas são perseguidas. Tem gente que até é morto, não é? Lá na Amazônia, que levanta-se contra o desmatamento. É um absurdo isso. Se a pessoa não faz nada, quem faz vai lá e mata a pessoa, porque ela está querendo defender o nosso planeta. Olha, eu não conheço não, mas meu netinho, o Elis já foi, me contou, falou que ficou maravilhado. Tem várias partes do nosso país, né? Mas lá em Aracaju, que foi fazer palestra, que foi visitar o projeto Tamar, gente. Ele ficou maravilhado com o projeto Tamar, que salva essa tartaruguinha, né, os animais do mar. Mas ele ficou assim conduído também de ver os animalzinhos lá, os que eles recolhem, né? Muitos com coisa presa nas patas, outros que morreram sufocados com plástico. Gente, foi jogado no mar. Pode uma coisa dessa? É uma coisa, engoliu o plástico, aí grudou no estômago, teve que fazer cirurgia para poder salvar a vida dessa tartaruga milenar morrendo, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente precisa ouvir esse grito que a natureza está nos trazendo, né? Ainda hoje, quanto desmatamento, a Amazônia, né, que é o pulmão do mundo, as nações, né, estão se levantando para poder fazer um movimento de preservação da Amazônia, porque está se desmatando desmesuradamente, né? Que às vezes, minha Zetinha, a gente está no mundo e precisa falar disso também, né? Que é preciso desmatar às vezes, né? Precisa da madeira, mas precisa ser também a conscientização do reflorestamento, os lugares certos para se fazer isso, a época certa, né? Mas o que acontece? A nossa ganância, nosso desejo, né, de poder cada vez mais enriquecer, isso é insaciável, né, meus netinhos? Quem vai ter tempo, meus netinhos, em pensar em não desmatar, né, de maneira indiscriminada, mesmo tendo a lei da preservação, a gente viola a si mesmo para poder atender aos nossos caprichos, né? Quem vai ter tempo de pensar em garrafa plástica jogada no mar, ou de pilha, de objeto que demora não sei quantos anos para poder deteriorar, jogar na terra, jogar no mar, seja onde for? Quem é que vai pensar em golfinho, né? Em tartaruga, se não quer pensar apenas no seu próprio prazer?
Quem tem tempo de pensar nas espécies que são em extinção, meus netinhos? Dos peixes que são pescados, mesmo na época de reprodução, quebrando o ciclo deles, né? Porque os animais, também os peixes, eles têm a sua época de reprodução, o cio, né? A época certa. Se a gente vai lá e mata eles nessa época, como que vai reproduzir? Como que vai preservar a espécie? Então tudo isso a gente precisa meditar. O dólar é verde e mais forte do que o verde que havia. Isso é uma verdade, né? O dinheiro ainda fala muito alto dentro do nosso coração e a gente quer ganhá-lo, mesmo que seja com a destruição dos próprios recursos que vão preservar a nossa vida. O Espírito Friedstein falou uma coisa que eu fiquei muito preocupada, que ele falou que ganha tanto dinheiro com a destruição e depois o dinheiro que ganhou não consegue pagar para repor o que destruiu. Pode uma coisa dessa? E é verdade, que os recursos naturais, meus netinhos, depois que tirou, não volta não. A gente não para pensar sobre isso. A gente fica, e às vezes, conforme eu disse lá no início do programa, né, a gente quer culpar os governos, mas a gente mesmo na nossa casa, abre a torneira, esquece, usa água desmesuradamente, né, toma banho de 40 minutos, não vai exagerar não, 20 minutos, gastando a água, não é? E a gente não pensa, não vou preservar não, porque meu vizinho não preserva, mas o problema é do vizinho, né? Nós vamos fazer a nossa parte. Preservarmos, meus netinhos, a vida sempre. Lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que fala das leis morais, fala da lei de destruição, que a lei de destruição ela é necessária no nosso planeta, que na verdade não é uma destruição nessa etimologia da palavra, né, de aniquilamento, mas é de transformação. Mas nós não podemos usar da destruição desmesurada, que é aquela que vai além dos limites. Diz que o ser humano é inteligente, mas está usando a inteligência para quê, né, meus netinhos? Só para trazer maior dificuldade? E às vezes nós vemos com essas justificativas que não são plausíveis, né, para poder explorar. Olha quantos elefantes já morreram para se tirar o marfim deles. Quantos e quantos jacarés morreram para se retirar o couro deles, né? A matança dos animais. Isso é muito ruim. Isso é, assim, vergonhoso para a nossa sociedade, para nós seres humanos que somos ditos seres inteligentes, né? A Amazônia, vou voltar a repetir sobre ela, que é bom frisar, né? Quanto a gente tem feito de ruim em favor do nosso, contra, né? Nem em favor, não, contra o nosso planeta. Não vão pensando, o André Trigueiro, jornalista, ele fala muita verdade, não vão pensando que só porque vai entrar no mundo de regeneração vai ser uma belezura só não, viu? Porque vai ser o resultado que a gente está fazendo hoje. Diz os especialistas que vai lutar o mundo mais tarde, não é por petróleo não, é por água. Vai fartar água para todos nós, né? Então quem briga com a natureza envenena a própria mesa. Contra a força de Deus não existe defesa. Ele acaba assim a música. Olha vocês que lindo. Contra a força de Deus não existe defesa. Plantou, vai colher, meu Zetinho. Então é preciso nós conscientizarmos sobre o nosso papel. O que será do futuro que hoje se faz? Da natureza, das crianças e dos animais. Falei! Hoje o nosso papo foi bem sério, né, meus netinhos? Tem que falar mesmo, não tem? Que precisa ser dito, precisa ser falado. Vamos meditar e preservar a nossa natureza. Eu lembro, gente, aqui em Carmo da Mata, uma vez teve um concurso de poesia. Gente do céu, uma menininha escreveu lindamente. Ela escreveu assim: verde é vida, amo a vida, eu sou o grilo falante. E segue então a poesia que eu não lembro mais.
mas assim, desde pequenininha já preservando, né? Já lutando em favor da preservação da vida, tá bom? Falei demais a cabeça de vocês hoje, né? Fica tudo com Deus, meus netinhos. Dá aí o seu like, tá? Compartilha. Também, como que fala? Divulga. Adquire o livro do meu netinho Ellison. Tem aí tudinho para você poder acessar. E a semana que vem, nós vamos estudar mais uma música do Roberto e do Erasmo Carlos, que eles têm música para metro, né? Sempre trazendo para nós muitas reflexões. E tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, porque é preciso saber viver. Fica tudo com Deus e até mais! O ouro no ano passado subiu sem parar. Os gritos na bolsa falaram de outros valores. Corpos estranhos no ar, silenciosos voadores. Quem sabe olhando o futuro do ano passado. O mar quase morre de sede no ano passado. Os rios ficaram doentes com tanto veneno. Diante da economia, quem pensa em ecologia? Se o dólar é verde, é mais forte que o verde que havia. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. Quantas baleias queriam nadar como antes? Quem inventou o fuzil para matar elefantes? Quem padeceu de insônia com a sorte da Amazônia? Na lei do machado mais forte do ano passado. Não adianta soprar a fumaça do ar. As chaminés do progresso não podem parar. Quem sabe o museu no futuro vai guardar em um lugar seguro um pouco de ar puro, relíquia do ano passado. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. Os campos risonhos um dia tiveram mais flores. E os bosques tiveram mais vida e até mais amores. Quem briga com a natureza envenena a própria mesa. Contra a força de Deus não existe defesa. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os